Queridos, tudo bem? Olha aqui, nossa aulinha bônus, nossa aulinha de apresentação do nosso projeto 360 graus. É uma aulinha que eu escolhi sobre direito constitucional e controle de constitucionalidade, mas o controle difuso de constitucionalidade. Então, fui bem específica, né? Então, botei aqui, ó, Tati material. Todas as nossas aulas têm material, tá bem? Então, controle difuso de constitucionalidade. Peraí, antes de eu falar do controle difuso de constitucionalidade, queria resgatar alguns conceitos com você. Conceitos são importantes. E aqui eu não quero que você tenha vergonha. Muitas vezes nós temos dificuldade com algumas matérias. Isso acontece em controle, isso acontece lá em empresarial, com título de crédito, com recuperação judicial e com falências, porque às vezes nós temos algumas dificuldades no conceito de alguns temas. Olha só, pensa comigo. Nós vivemos num Estado democrático de direito, ok, mas nós vivemos numa forma de Estado, numa forma de governo, né, no qual a Constituição, ela cria o direito. Sim, ela cria o direito. Então, a partir dessa visão contemporânea da Constituição, que começou lá com o neoconstitucionalismo, nós pensamos que a partir desta Constituição, da Constituição que nós temos, nós criamos o direito que existe naquele Estado. Então, a Constituição, mais do que uma questão topográfica, que é importantíssima no nosso ordenamento, eu sei, mais do que uma norma de maior hierarquia no ordenamento jurídico, ela também é uma norma que vai ali orientar materialmente, não é só apenas uma questão formal, mas materialmente o direito posto, né? E quando nós falamos hoje direito, nós já pós-positivistas também, né? Nós sabemos que direito não é lei. Lei é uma expressão do direito. É uma das formas de expressão do direito. Mas o direito, ele é muito maior, né? A gente vai pensar lá na filosofia, o que é direito, o que é reto, o que é justo, né? A cada tempo, a cada época, mas trazendo para o mundo atual. Eu estou falando aqui das fontes também do direito. Ele é mais do que a lei. Ele traz para a gente normas jurídicas, normas essas que nós vamos encontrar regras, princípios, né? Então, as regras, vou encontrar os valores, os axiomas também, como normas jurídicas. Eu encontrarei em leis, encontrarei esse direito em atos normativos. Lei é o que eu chamo de lei. Lei ordinária, lei complementar, a querida esquecida, lei delegada. Os atos normativos são outros. Eu tenho atos normativos primários, eu tenho atos normativos secundários. Então, eu tenho essa Constituição capitaneando, né? Criando todo um ordenamento jurídico. E ela não é um documento, como algumas pessoas falam, é um documento político. Não. Vamos ver lá na aulinha, lá de Teoria Geral do Direito. Eu sei que o direito nasce da política, mas dela se aparta, ou deveria se apartar. A Constituição, ela é um documento jurídico, né? Ela é jurídica, mas ao mesmo tempo ela também tem uma função contramajoritária, de defender uma minoria frente a uma maioria social, a uma maioria política. A Constituição tem uma função também, como eu falei aqui, social. É nela que nós encerramos, escrevemos, como diz Lane Louise Strack, todas as promessas de modernidade. Né? Promessas de liberdade, de igualdade, de cidadania. Igualdade é essa que nós sabemos, as vertentes formal, material, igualdade por reconhecimento. Liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de ser quem você quer ser. E veja que instrumento é esse, né? Que potência é a Constituição e principalmente a nossa
Constituição de 88. Não perfeita, mas é que nós temos, é que nós precisamos aplicar e defender. Ora, diante de tudo isso, é muito normal que nós pensemos que deva existir um sistema de proteção a esta norma jurídica, a Constituição, né? Eu preciso protegê-la. Por quê? Porque alguns vão dizer, vários doutrinadores importantes, trazendo por todos. J.J. Gomes Canotilho falaria pra gente que nós temos o direito, né, a ter uma proteção à Constituição. O Conrad Hesse, quando ele falava numa parte do texto dele sobre a função da Constituição, ele fazia um link de direitos fundamentais. Direitos fundamentais é você ter o direito a ter a sua Constituição, né, para você ter a importância da Constituição. E nisso, meus amigos, surge essa importância desse mecanismo, desse sistema de proteção à Constituição, porque é proteger direitos fundamentais, é proteger a todos, uma vez que direitos fundamentais não são para um grupo, são para todos, né? É mais do que a proteção do próprio Estado. A Constituição ela tinha uma visão, né, o direito constitucional, como direito público, ele tinha essa visão de ser um direito voltado quase que exclusivamente para o Estado. Mas essa visão ela caiu algum tempo atrás, quando começa essa segunda metade do século XX, né, principalmente a partir de 1948, nós temos uma mudança de visão do direito constitucional e o ser humano ele passa, sim, a ser o centro de preocupação do direito público, do direito constitucional. Não fica mais apenas relegado ao direito privado. E o direito privado? Ora, o direito privado, ele também sofre influência, e tem que sofrer influência da Constituição, a chamada constitucionalização do direito civil. Existem críticas a essa expressão, né? Uma vez que o direito civil, obviamente, sempre, o direito empresarial, ele sempre precisou estar de acordo com a Constituição, sem dúvida alguma, mas o que essa expressão quer dizer é que há uma íntima correlação entre as normas constitucionais e o direito privado. Então, por óbvio, a todo momento eu penso, calma, então é necessário a proteção dessa Constituição. Ela não consegue conviver num ordenamento jurídico com uma lei ou com um ato normativo contrário a ela. Daí nós temos o nosso amado controle de constitucionalidade, né? Esse controle de constitucionalidade, ele não é novo. Ele vai surgir, primeira classificação, né? Primeira sistematização de um controle de constitucionalidade vai surgir nos Estados Unidos em 1803. Ele só vai se desenvolver na Europa no início do século XX, né? Ele vai chegar ao Brasil, nós vamos ver daqui a pouco, no final do século XIX, na Constituição de 1891. Ele depois vai ser ampliado em 1965 até chegar 88, a Constituição de 88, e trazer uma revolução para o sistema de controle de constitucionalidade. E atualmente, né, no século XXI, que 2023, o que nós estamos vivendo no controle de constitucionalidade é o que nós chamamos da gramática do controle de constitucionalidade e os efeitos das decisões, a gama, né, a variedade de efeitos que nós podemos ter numa decisão que envolva controle de constitucionalidade. Então, se eu perguntar para você, querido, o que é um controle de constitucionalidade? Tati, é aquilo que me atormenta? Não, não é mais. É um mecanismo. É um mecanismo de verificação da validade das leis e dos atos normativos frente à Constituição. Em regra, a princípio, leis e atos normativos infraconstitucionais. Mas nós sabemos que é possível, sim, emendas à Constituição, né, frutos do poder constituinte derivado, serem objetos de controle de constitucionalidade no Brasil. No Brasil, absolutamente constitucionais,
apenas as normas do poder constituinte originário, né? Se você é uma norma do poder constituinte derivado, é possível, sim, o controle de constitucionalidade também com relação a você. Maravilha, maravilha. Então já definimos o que é o mecanismo. Esse mecanismo, ele, em regra, é realizado pelas 3 funções que nós temos no nosso país: legislativo, executivo e judiciário. O legislativo, executivo e judiciário, eles realizam essas funções, muitas vezes, antes daquela lei ou daquele ato nascer, vir a lumen. O poder judiciário, vou falar para você, em termos de um controle preventivo, não é a regra dele, não. Tá? Até em homenagem ali, o princípio da separação dos poderes, em regra, esse controle preventivo de constitucionalidade ele fica a cargo do poder legislativo e do poder executivo, tá? Mas nós sabemos, e vamos ter uma aula depois para falar sobre isso, sim, excepcionalmente é possível que o Poder Judiciário faça esse controle preventivo. É o famoso caso do mandado de segurança 32033 no STF, lá de junho de 2013. Está fazendo 10 anos. Esse ano ele vai ser lembrado muito nas provas. Maravilha. E existe o controle de constitucionalidade, também feito por essas 3 funções, como eu falei, mas de forma repressiva. Então, a lei ou o ato normativo ele já existe e essas 3 funções podem fazer esse controle. Mas, nesse caso, principalmente, quem faz esse controle, né, repressivo, aqui a questão se inverte. Principalmente vem para o poder judiciário, né, fazer esse controle repressivo de constitucionalidade. Não exclusivamente, mas ressalto principalmente. Ótimo. E como o judiciário faz esse controle repressivo de constitucionalidade, ele faz de 2 grandes formas. O controle difuso de constitucionalidade e o controle concentrado ou principal de constitucionalidade. Atualmente, quando a gente faz uma grande pesquisa, principalmente no STF, nós verificamos que o controle de constitucionalidade concentrado, ele hoje acaba sendo um grande mecanismo o principal motivo, a principal forma de controle, pelos efeitos que ele tem. Né? Nós vivemos numa sociedade imensa, numa sociedade muito plural, que bom, mas uma sociedade de massa, então os efeitos do controle de constitucionalidade, quando feitos de forma concentrada, eles acabam sendo mais eficazes. Veja, quando eu falei assim, eu disse que tem um controle concentrado ou principal. Esse principal aí não é que ele é o principal controle, é porque no controle concentrado, ele também é chamado de principal, porque aqui o objetivo é a verificação da inconstitucionalidade da norma, ou da lei ou do ato normativo. Porque no controle difuso, esse não é o objetivo, né? Ele é só uma questão incidente. Então, meus amigos, o que é esse nosso bate-papo? Ele é sobre um controle de constitucionalidade realizado pelo poder judiciário de forma repressiva, né? Então já existe a lei ou ato normativo, mas é um controle difuso. Queria falar um pouquinho para você sobre esse controle difuso. Vamos a ele? Vamos lá? Vamos ver as características quando ele surgiu? Então, olho na tela. Aqui. Gosto muito de, quando vou estudar, pegar uma folha. Gente, eu ainda sou da época de folha. Você pode abrir o seu Word, seu editor de texto, mas eu gosto de uma folha, eu gosto de um mapa mental, onde o meu cérebro se encontra, e na hora da prova eu me lembrava exatamente como estava a folha, qual era a folha, tinha pingo de café, tinha gotinha de sangue, porque, né, tira um grampo, sempre ficava gota de sangue naquilo ali. Eu me lembrava a cor do que eu tinha marcado, então eu gosto muito. Isso que eu falei, pega esse papel. Então eu gosto de pegar no papel e botar assim, poxa, é controle difuso. O que eu me lembro do controle difuso? O que ele é? Quais as características dele? Onde ele surgiu? Né? Por que ele existe? Ele existe pra gente? Como é que eu faço esse controle? É o que eu tô fazendo aqui com você. Então, o controle, ele tem origem americana. Eu sei que ele tem origem americana. No caso do Marbury versus Madison. Tá, mas eu não quero ficar nesse raso, Tati. Pois é, meus amores.
A gente vai ter uma aulinha no nosso curso, a gente explica todo o caso, mas o que eu quero que vocês entendam é que ele até surgiu de uma forma política, para resolver um impasse político, né? E o juiz John Marshall deu uma sentença no ano de 1803. E nessa sentença, ele não considera uma determinada lei que dava, supostamente, né, concedia uma competência à Scotus, à Suprema Corte Americana, para julgar aquele caso, porque ele diz que aquela lei violou a Constituição americana. De fato, a lei era contrária à Constituição americana. Ele fala, olha, essa competência aqui tinha que ter sido prevista na Constituição. Não pode uma lei infraconstitucional criar uma competência que não está prevista na Constituição. Então, a ação foi proposta no local equivocado. Então, ele tinha uma lei, né? Tinha realmente era uma lei que contrariava a Constituição americana. Esse caso do Marbury versus Madison traz outros pontos muito importantes. Bom, o juiz John Marshall, ele verifica que todo juiz, todo e qualquer juiz, ele tem um juramento. O juramento é de proteger e defender a Constituição. Volta ao início do nosso bate-papo, né? Porque proteger a Constituição seria proteger as próprias pessoas. E nesse sentido, o juiz ele é dotado do famoso judicial review, né? Ou seja, o judiciário pode rever atos dos outros poderes, por exemplo, que contrariem a Constituição, porque acima dela ninguém está. Né? Então, é um julgamento que ele traz a definição de judicial review. Essa definição fundamenta o juiz invalidar atos que contrariem a Constituição. Esses atos invalidados, é uma invalidade, é uma nulidade. Então, esses atos são nulos, tá bem? Portanto, inconstitucionais e nulos. E ainda por cima, quando esta decisão de invalidade de um ato que contraria a Constituição for dada por determinados tribunais, como um tribunal superior, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal, essa decisão ela é dotada, no caso nos Estados Unidos, né? Ela é dotada de stare decisis, não é ester, tá, gente? Stare decisis, dotada de vinculação, tá? Nós sabemos que hoje o controle difuso de constitucionalidade ele surge com o efeito vinculante quando dado por determinadas cortes, pela Suprema Corte Americana e por alguns tribunais de justiça, como se fossem tribunais estaduais. Vamos fazer assim a correlação. No Brasil, essa regra não é assim. Até hoje, a regra no Brasil é que a decisão dada em controle difuso de constitucionalidade, ela não tem stare decisis, ela não tem efeito vinculante. O Supremo Tribunal Federal pode vir a dar efeito vinculante, sim, a uma decisão em controle difuso, tá? E já não confunda, uma coisa é recurso extraordinário, todos têm repercussão geral. Então, uma coisa é recurso extraordinário que forma uma tese, outra coisa é uma decisão de controle difuso de constitucionalidade. São coisas distintas, tá bem? Elas podem andar juntas, em regra elas andam juntas, mas são coisas distintas. Então, o STF, ele pode vir a conceder um efeito vinculante a um controle difuso de constitucionalidade, porque tem-se aí uma teoria, que eles nunca utilizaram esse nome, mas nós aprendemos como objetivação, né, ou abstrativização do controle difuso. Mas a regra no Brasil não é essa. Ele não tem esse efeito por si só, né, ele não tem esse efeito de stare decisis. Tá bem? Então, ele surge lá nos Estados Unidos em 1803, ele ingressa no Brasil na Constituição de 1891 e lá na Europa, em especial na Europa continental, essa ideia não pegou muito não, porque se dizia que o controle difuso de constitucionalidade ele era uma forma de burlar, né, por exemplo, a separação dos poderes. Né? Então, não, o controle difuso ele vai burlar aqui a separação dos poderes, porque como pode o Poder Judiciário invalidar um ato
do legislativo ou do executivo. Tudo bem? Depois a gente vai ver que o Kelsen vai criar um outro tipo de controle, o controle concentrado, e vamos mudar essa história. E quais são as características desse controle difuso aqui, já pensando no Brasil, no nosso caso? Bom, eu trouxe 3. Incidental, o caso concreto, subjetivo. São 3 características que também são intrínsecas. O controle difuso de constitucionalidade, meus amores, ele não é a questão principal a ser decidida. Não é, não. O controle difuso de constitucionalidade, ele é uma questão incidente, né? Uma prejudicial. É algo que nós precisamos passar, que nós precisamos decidir para se chegar à questão principal, né? A questão de mérito ali discutida. Então, esse controle, por ser uma questão incidental, ele não é o pedido, tá? Ele não é o pedido daquele caso. Caso concreto, sim, ele se desenvolve num caso concreto. Ou seja, é ali aquele bem da vida discutido, aquela cláusula contratual, por exemplo, né? É o caso concreto onde se desenvolve o direito, o controle difuso. Ele não é uma questão abstrata, em tese, de se pensar se aquela lei é ou não é inconstitucional. Eu estou verificando a aplicação daquela lei no caso concreto. E ele é subjetivo, sim, porque se ele é no caso concreto, ele se desenvolve numa ação que tem autor, tem réu, né? tem as partes. Por isso que o controle difuso, ele pode ser trazido, ele pode ser levantado, né? Pelo autor, pelo réu, pelo Ministério Público, pelo terceiro, vou falar terceiro interessado, mas o terceiro que participa do processo, e pelo juiz de ofício, tá? Então, a importância desse controle difuso aqui. Aqui, ó, a discussão sobre a constitucionalidade da norma é uma questão prejudicial que deve ser resolvida antes de se solucionar o objeto que foi levado a juízo. Esse controle, ele tem efeito entre as partes, porque é para aquele caso. De novo, essa é a regra. E quando se decide, os efeitos são ex tunc. Por que são efeitos retroativos? Porque você está invalidando uma norma. Uma norma é nula por contrariar a Constituição. A teoria das nulidades da norma inconstitucional é de origem americana, tá? Então, aqui não há uma anulabilidade, há uma nulidade como regra. E como regra, ele também não é vinculante, ele só tem efeito entre as partes. Lembra, igual uma sentença. Olha os efeitos de uma sentença, os efeitos da coisa julgada. Aí a gente cai um pouquinho no processo civil, né? Principalmente a partir do artigo 501, e eu quero que você anote aí o artigo 503 do CPC. Porque lá no artigo 503 do CPC, você vai falar assim para mim, Tati, 503, eu consigo transformar uma questão incidente numa questão principal e fazer coisa julgada sobre ela. Posso fazer isso no controle difuso de constitucionalidade? Não. O único que pode fazer isso é o STF. Porque quando você analisar o 503, você vai ver que um dos requisitos para eu transformar essa questão incidental em principal e fazer coisa julgada dela é que o juiz seja competente para tanto. E veja, o juiz, ele afasta a norma inconstitucional no controle difuso. Quem declara inconstitucionalidade no Brasil é apenas tribunal. É o artigo 97 da Constituição que nos fala isso. Então, só tribunal, de fato, traz a declaração. No nosso jargão do dia a dia, a gente fala que o juiz declarou a norma inconstitucional, né? Mas é um jargão equivocado. O juiz afastou a norma por ela ser inconstitucional. Então, por isso que nós não conseguimos aplicar o 503 no controle difuso. O STF já consegue, e aí cai na rede lá, daqui, ó, da abstrativização ou objetivação do difuso. Então, é quando o STF, ao decidir uma questão, decidir pode ser um RE, gente, um HC, uma ação originária, tá? Qualquer ação originária ou recurso no STF, onde se tem um controle de constitucionalidade difuso, é possível, sim, que ele transforme aquele controle difuso, né, o plenário transforma aquele controle difuso numa análise
como um controle concentrado, e aquela decisão ela passa a integrar o dispositivo da decisão e, portanto, vai ter efeitos erga omnes e vinculantes, tá? Ele vai falar isso tem que ficar expresso, né, no dispositivo, tá bom? Então é cabível a abstrativização e objetivação pelo Supremo Tribunal Federal. Mas também tem um outro ponto lá do controle concentrado que nós podemos pegar aqui para o controle difuso. Sabe qual é? A possibilidade de modular os efeitos. Então, a modulação dos efeitos é um segundo ponto que existe no controle concentrado e que nós podemos modular no controle difuso. Tá? Então, é possível, sim, ter a modulação dos efeitos. Então, ao invés de ser um efeito ex-tunc, ser um efeito ex-nunc ou a partir de outro momento. Tati, é a mesma coisa? Abstrativização e modulação dos efeitos? Não. Abstrativização e objetivação é quando eu entrego o efeito eficácia erga omnes e efeito vinculante. Modulação dos efeitos normativos é quando aquela decisão não será ex-tunc, ela será ex-nunc ou pro futuro a partir de um outro momento, tá? Ele pode ter uma e não ter a outra, ou pode ter as duas, por exemplo. É muito comum que ele tenha a modulação dos efeitos, tá bem? Isso pode acontecer. Maravilha? Maravilha. Um outro caso clássico em difuso é onde ele vai se desenvolver. Ele vai se desenvolver em qualquer ação. Qualquer ação autônoma, vamos colocar assim. Ele vai se desenvolver num recurso, inclusive na própria ação civil pública. Por quê? Porque o objetivo da ação civil pública não é a inconstitucionalidade de nenhuma lei ou um ato normativo, né? Você não pode, no mandado de segurança, por exemplo, fazer dele uma ADI. Você não pode fazer de uma ação civil pública uma ADI. Mas é possível ter, numa ação civil pública, o questionamento da constitucionalidade da lei ou do ato normativo como causa de pedir e não pedido. Então, olha aqui, conforme o entendimento do STF, olha o quadro, é cabível a ação civil pública como instrumento de controle difuso de constitucionalidade quando a alegação de inconstitucionalidade integra a causa de pedir e não o pedido estrito. A inconstitucionalidade de determinado dispositivo legal pode ser ligada à ação civil pública, gente, ação civil pública, ação popular, desde que o título da causa de pedir, desde que a título, da causa de pedir e não de pedido. Ela é o fundamento, ela não é o pedido. Pois nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental. Então a gente sempre tem que pensar, né? A gente desenvolve as nossas peças, né, dessa forma. A causa de pedir e o pedido. E o controle difuso é uma causa de pedir, nunca o pedido, tá bem? E um outro ponto importante no controle difuso é a chamada cláusula de reserva do plenário. Bom, vamos vê-la, que eu quero esclarecer umas coisinhas com você. Deixei no nosso material, toda aula nossa tem um materialzinho para te ajudar. Quis deixar, gente, esse julgamento, ele é aqui do TJRJ, tá? Não tá aqui, mas é TJRJ, só para você ver o juiz de primeira instância, né, fazendo o controle difuso de constitucionalidade. Fala para mim que vai ser você no futuro. Olha aí, ó, possibilidade do juízo de primeira instância, em sede de controle difuso, declarar de forma incidental a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo durante o julgamento de determinada causa. E você vai ler aqui, vai bem explicadinho. O que eu quero falar com você antes é sobre a cláusula de reserva do plenário, o artigo 97 da Constituição. Já faz uma conjugação agora. Pausa esse vídeo, abra sua Constituição agora. Lá no artigo 97, cumule com a súmula vinculante 10 e com os artigos 948 e 949 do CPC. Então, artigo 97 da Constituição, faça essa referência, faça essa acumulação com a súmula vinculante 10 e com os artigos 948 e 949, inclusive parágrafo único, do CPC. Sim, você vai ter algo bem completo. O que diz a cláusula de reserva do plenário? Como diz o nome, é algo que só o plenário pode fazer.
plenário ou órgão especial. Só ele pode declarar a inconstitucionalidade. Olha aí. Somente pelo voto da maioria absoluta, obviamente, jamais seria relativa, de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, o tribunal que for declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, é obrigatória que essa inconstitucionalidade seja feita pela maioria absoluta do plenário ou do órgão especial. O que eu quero que você tenha em mente é que a cláusula de reserva do plenário, ela é utilizada nos dois controles pelo judiciário, tanto no difuso quanto no concentrado. No difuso, ela é utilizada quando esse questionamento chega no segundo grau, através de uma apelação. No concentrado, ela já é utilizada desde logo. Por quê? Porque sempre no controle concentrado será o órgão especial ou um tribunal que irá declarar aquela inconstitucionalidade. Aguinha, né? Então, no controle difuso, ela vai se apresentar no segundo grau. No controle concentrado, ela se apresenta desde logo, porque será, de fato, o tribunal que irá declarar. O que vem a súmula vinculante 10? A súmula vinculante 10, ela vem para poder impedir algo que acontecia. Por quê, meus amigos? Como é que ela se desenvolve no controle difuso, que é o nosso objeto de estudo aqui? Eu tenho a alegação de inconstitucionalidade de uma lei ou um ato normativo de forma difusa, pelo autor, pelo réu, pelo juiz, por exemplo. Na sentença, o juiz reconhece a inconstitucionalidade, olha aqui, olha só a nossa jurisprudência, conversando com a nossa aula, possibilidade do juiz de primeira instância, em sede de controle difuso, declarar. Ela fala declarar, a gente sabe que é afastar, mas ela já passou, né? Então, declarar, sabe que é afastar, de forma incidental, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo durante o julgamento de determinada causa. Então, o juiz, ele afastou aquela norma por ser inconstitucional, ele afasta na sua fundamentação. Ótimo. Há uma apelação, né? Isso é uma matéria de ordem pública, irá, de fato, voltará para o segundo grau. Quando o relator recebe aquela apelação e ele verifica que o juiz fez o controle difuso de constitucionalidade, ele não pode ali, vou manter o afastamento dessa norma, dessa lei ou deste ato normativo e como se nada tivesse acontecido. Ele não pode fazer isso. Ele precisa ter a decisão do plenário ou do órgão especial daquele tribunal. Órgão especial, a inconstitucionalidade dessa lei. Então, por isso que a gente diz que a cláusula de reserva do plenário, ela é um nome, cisão horizontal de competência. Esse nome não é bom, porque a gente não está falando de competência aqui, tá? É uma técnica de julgamento. Então, quando chega no segundo grau, a decisão, o caso concreto em si, o bem da vida, né, aquela discussão, o caso de família, ele fica na turma, na verdade, ele fica na Câmara, né? Turma não, ele fica na Câmara. E apenas esse questionamento, se há ou se não há uma inconstitucionalidade, que vai para o órgão especial decidir. Entendeu? O órgão especial decidiu se é ou se não é inconstitucional, essa decisão volta para a Câmara correspondente, que vai seguir o seu curso natural de julgamento. Tá? Então é só uma cisão temporária, o processo fica suspenso enquanto isso, né, gente? A suspensão do processo, enquanto dessa decisão dependente, né, no órgão especial. A súmula vinculante 10, ela vai falar isso, ela vai falar assim, olha, viola a cláusula de reserva do plenário a decisão do órgão fracionário de tribunal que, imagina a Câmara, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, afasta sua incidência no todo em parte. Então, ele concordou com o juiz, mas ele não quis mandar para o órgão especial. Isso não pode, isso viola a Constituição. Tá bem? Mas a súmula vinculante 10, né, a cláusula de reserva do plenário, ela tem exceções. Exceções legais, inclusive. Olha o que diz o 949 do CPC que eu pedi para você marcar. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial
a arguição, gente, é a dúvida de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento deste ou do plenário do STF sobre a questão. Se o seu TJ, mas eu sou do TJ São Paulo, quem disse que era inconstitucional era o TJ Paraná. Gente, é o seu TJ, né? Por favor. Estamos numa federação. Então, se já houver um pronunciamento daquele órgão especial, daquele Tribunal de Justiça ao qual você está vinculado, ou se houver um pronunciamento do STF que vincula todos nós, eu já sei que aquela norma é inconstitucional, eu não preciso elevar a cláusula de reserva do plenário. Eu só vou fazer o quê? Aplicar aquela decisão. Porque essa decisão do tribunal ou do STF já é dotada de eficácia erga omnes e de efeito vinculante. Então, você está só aplicando aquela decisão. Por isso que é aqui uma exceção à cláusula de reserva do plenário. Tá bem? Mais um pontinho sensível no controle difuso. Eu já tinha falado sobre ele, mas eu sei que você ficou aí, não sei. É a teoria da abstrativização, né? Não ia deixar passar, falar assim, em brancas nuvens para você, não. Gente, essa teoria, ela não é aplicada de forma automática pelo STF em todo e qualquer controle difuso de inconstitucionalidade, não. Aqui, ó, é a explicação dela, né? Como eu digo, esse nome é um nome doutrinário, não é um nome da jurisprudência. Ela significa que a decisão que o Supremo der num determinado controle difuso pode ser adotada de eficácia erga omnes e vinculante. Se essa decisão for dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante, ela se assemelha a uma decisão abstrata, que são as decisões dadas lá no controle concentrado no controle principal. Quando isso acontece, o artigo 52, inciso 10 da Constituição, nós podemos dizer que ele vai sofrer uma mutação constitucional, que ele vai poder ser reinterpretado. 52, inciso 10, ele fala do Senado Federal. Por quê? Porque cabe ao Senado Federal dar publicidade às decisões de controle difuso de constitucionalidade do STF. Se essa decisão já teve eficácia erga omnes e efeito vinculante, o Senado não precisa suspender nenhuma lei ou ato normativo, né? As decisões do STF, nesse caso, já são dotadas desses efeitos. O Senado vai dar só mais publicidade a isso, tá? Então, se o 5210 tivesse que ser aplicado de forma sem mutação, havendo um controle difuso de constitucionalidade, cabe ao Senado, através de uma resolução, suspendendo todo o empate, aquela lei dita por inconstitucional pelo STF num controle difuso. Se não tiver se tiver essa abstrativização, melhor dizendo, essa suspensão não precisa vir do Senado, ela vai vir da própria decisão do STF. Isso é próprio do efeito da decisão do STF nesse caso. E aí o 5210 é uma mutação, ele apenas vai dar uma publicidade, tá? Tem treino. Olha que legal. Tem treino, porque a gente tem que treinar, né? Olha aqui, peguei uma questão VUNESP 2022, procurador. Olha que interessante. Determinado desembargador da Câmara do Tribunal de Justiça recebeu recurso de apelação do município. Tá bom. Interpôs contra a sentença exarada em processo civil, no qual o ente público alegou a existência de inconstitucionalidade de ato normativo estadual editado no ano de 2008. O desembargador relator, em decisão monocrática, negou o provimento ao recurso, sem submeter a questão constitucional ao tribunal, com base em decisão do plenário do órgão especial do próprio TJ, que já havia decidido a questão em outro caso. Considerando o processo constitucional brasileiro, nessa hipótese é correto afirmar que o quê? Já tinha tido uma decisão, ó. Ele não submeteu, então teve uma apelação do município. Essa apelação, ela vinha de uma sentença onde tinha uma inconstitucionalidade. O Tribunal de Justiça, o relator, né, o desembargador relator, nem levou para o órgão especial, porque disse que já tinha, inclusive, uma decisão do órgão especial sobre aquele tema. Ele está falando da exceção
da cláusula de reserva do plenário, do artigo 949, parágrafo único. Então, é super condicional, porque nesse caso poderá ser dispensada a cláusula de reserva do plenário, letra B, né, de brigadeiro. Viu? Tranquila. Tranquilo. 2. Agora uma da FGV. Promotor Goiás, né? O Estado Federado Alfa, em medida muito comemorada pela população carente, editou a Lei XX, que dispôs sobre regras simplificadas para a realização de registro civil de pessoas naturais. Gente, a gente já vou vendo aqui uma questão, né? Vamos ver. Reduzindo formalidades e aumentando o nível de acesso, tudo com o objetivo de reduzir o subregistro. A comemoração, no entanto, cedeu lugar à decepção, já que diversos órgãos jurisdicionais de primeira instância estavam decidindo pela inconstitucionalidade do referido diploma normativo, que não mais estava sendo aplicado em diversos estados, diversos quadrantes do Estado. À luz da narrativa, né, é correto afirmar que a Lei XX... Então, veja, aqui vários juízes, né, olha aqui, estavam fazendo o controle difuso de constitucionalidade. Estavam decidindo pela inconstitucionalidade da norma. Então, veja que a FGV ela faz um caso concreto, grande, isso aqui é até médio, e a questão é simples. E ela envolve dois temas. Ela envolve uma inconstitucionalidade formal orgânica, porque registro civil de pessoas naturais está dentro do grupo de direito civil, que só a União pode legislar, o Estado não podia legislar. Então, essa lei tem uma inconstitucionalidade formal orgânica. Então, aqui, né, os juízes estavam certos em fazer o controle difuso de constitucionalidade e não aplicar, e ele quer saber sobre a lei. A pergunta dele não é sobre o controle difuso, é sobre a lei. A lei inconstitucional, sendo corretas as decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais no sentido de não aplicá-la, sendo corretas as decisões em controle difuso. FGV faz muito isso. Você viu que a VUNESP, quer ver? A VUNESP ela fez uma pergunta, ela fez um caso concreto também. Ela também fez, nesse caso, ela fez um caso concreto. Mas ela fez um caso concreto já te direcionando um pouco para a resposta. A FGV, ela faz um caso concreto e a resposta não necessariamente está tão ali atrelada à ideia ele podia perguntar várias coisas, né? Do caso concreto. Minha amada CESP, vamos lá de jurisprudência? Não falho. Conforme a jurisprudência do STF, a decisão do órgão fracionário do tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei, afaste sua incidência no todo ou em parte, viola quem, gente? A cláusula de reserva do plenário, né? Viu? Fácil, rasteiro, uma revisãozaça de controle difuso de constitucionalidade, para você conhecer um pouquinho das nossas aulas, do nosso projeto. Espero que te ajude. Estou aqui à sua disposição e até a próxima. Beijinhos. Bons estudos.